Os Outros é um daqueles filmes que te enganam do começo ao fim, e não no mau sentido. Ele te leva para um caminho, e quando você acha que entendeu, ele vem e te mostra que tudo que você viu estava de cabeça para baixo. Mas além da grande reviravolta que tem nesse filme, ele também tem muito a dizer sobre fé, culpa, luto e negação. E aqui a gente vai destrinchar tudo isso, da estética até o que realmente significa aquele final que deixa muita gente pensando. Como eu vou explicar aqui várias questões do filme, além da análise, então é óbvio que vai ter spoilers do filme. Se você nunca viu, continue aqui por sua conta e risco, mas é um filme de 20 anos atrás, né? Então, Os Outros é um filme de 2001, dirigido e escrito pelo Alejandro Amenábar e estrelado de forma fascinante pela Nicole Kidman. A história se passa logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A Grace, que é a protagonista, interpretada pela Nicole Kidman, vive com seus 2 filhos numa mansão isolada que está sempre cercada por neblina, aguardando a volta do seu marido que foi para a guerra. As crianças têm uma doença rara que é a hipersensibilidade à luz do sol, e por isso a casa vive sempre no escuro, com as janelas e cortinas fechadas durante o dia. A rotina deles muda quando chegam 3 empregados naquele casarão, e coisas estranhas começam a acontecer. Porta abrindo sozinha, vozes vindo do nada, e as crianças começam a dizer que tem outras pessoas na casa, enquanto a Grace tenta manter o controle da situação toda. Vamos direto ao ponto. Os Outros é um filme que teve um orçamento relativamente baixo para a época, mas com uma direção muito segura e criativa. O Alejandro não apelava para usar susto fácil e esse tipo de coisa que a gente vê muito em filmes de terror. O terror aqui é construído no clima, no silêncio, na sugestão. A fotografia é sempre sombria, do começo ao fim, e isso não tem um motivo só estético, tem muito a ver também com o roteiro. A casa precisa estar sempre escura por causa da condição das crianças. Isso dá pra gente a sensação de que algo tenebroso está sendo abafado, e isso já vai fazer mais sentido mais pra frente. A Nicole Kidman brilha muito nesse filme, é uma das atuações mais fascinantes da carreira dela. A atuação dela é contida, tensa, passa uma sensação de alguém que está sempre à beira de um colapso. E a trilha sonora, que inclusive o próprio diretor compôs também, além de dirigir e roteirizar o filme, ajuda demais a criar essa sensação de que tem algo muito errado ali, mas você até então ainda não sabe o que é. E a reviravolta do filme é muito bem construída. É um daqueles filmes que quando você reassiste, você percebe que estava tudo lá o tempo todo. Ele não fica te enganando com um truquezinho barato. Ele tá o tempo todo jogando limpo. E um dos maiores acertos do filme é como ele constrói o suspense. Não tem jump scare gratuito, não tem efeito especial muito chamativo. O terror aqui vem da dúvida, da tensão. A direção é muito focada em criar tensão com pouco. As portas se abrindo devagar, o som do piano tocando sozinho, os sussurros que a gente ouve, tudo é muito econômico. E é até um pouco clichê, mas é extremamente eficiente. E tem também um cuidado grande com a linguagem visual. A luz é usada de um jeito que é muito estratégico. Como as crianças elas não podem ser expostas ao sol, a casa inteira vive sempre numa penumbra. Isso reforça visualmente a ideia de uma família presa na escuridão, quase como se não quisesse enxergar algo. E aqui o filme já começa a sugerir que o problema deles não é só de saúde. O uso da casa, da ambientação, também ajuda a gente a entender isso. Ela é grande, ela é isolada, é cercada por neblina e também cercada por regras impostas pela Grace. A gente percebe que aquela casa é uma metáfora, ela representa o estado mental da Grace. Tudo é fechado, controlado, abafado, não entra luz, não entra vida nova. E a trilha sonora também é muito discreta, mas ela sempre vem no momento certo que precisa. Ela não tem a intenção de assustar, ela quer, na verdade, te deixar desconfortável. E ela intercala muito bem com o silêncio, que é muito bem usado aqui propositalmente para aumentar a tensão. E ainda sobre o elenco, a Nicole Kidman carrega muito o filme, como eu já falei, mas vale destacar também as crianças, né? Principalmente a atriz que faz a Annie, que mesmo sendo uma criança, ela entrega uma personagem no filme que questiona, desafia, e tem vários momentos que ela parece entender muito mais a situação do que a própria mãe. E é aqui que a gente chega na parte que mais me fascina do filme. Porque Os Outros é sim um filme de fantasmas, mas ele é contado do ponto de vista dos fantasmas. A reviravolta no final mostra que quem a gente achava que estava sendo assombrado, na verdade,
é quem tava assombrando. E o mais importante é que essa revelação não é só um plot twist estiloso. Na época até muita gente comparou com o final do Sexto Sentido, mas o plot twist ele tem muito a ver com a trama do filme aqui também. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre filmes do M. Night Shyamalan, se você gosta de Sexto Sentido, vai lá ver também. A Grace e os filhos, eles não conseguem aceitar que estão mortos. É uma característica clássica do arquétipo de um fantasma. Então a gente entende que, na real, o filme está falando sobre negação, sobre o luto negado, sobre uma mãe que construiu uma rotina rígida para não encarar o que aconteceu na realidade. Ela se apega à religião, às regras, à rotina, tudo para não encarar a dor da morte. E isso é o que transforma Os Outros num filme muito mais profundo do que parecia no começo. Como eu falei, o tema central do filme é a negação da realidade. A Grace ela vive presa naquele ciclo de regras, de religião, de rotinas, porque essa é a única forma que ela encontra para não encarar o que aconteceu. E o que aconteceu, claro, a gente só descobre no final que é algo horrível. Ela não conseguiu lidar com a morte do marido e matou os filhos, né, e também tirou a própria vida. A figura dos empregados ali, por exemplo, ela também é muito simbólica, né? Eles aparecem do nada, eles dizem que já conhecem a casa, e aos poucos a gente vai entendendo, né? Eles já passaram por aquele mesmo processo que a Grace e as crianças estão passando. Eles também estão mortos, mas eles já aceitaram essa condição. E agora eles estão ali para ajudar a Grace e as crianças a fazerem esse mesmo caminho. A doença das crianças, que parecia só um detalhe no começo, é uma pista muito clara. Elas não suportam a luz porque elas já morreram. A luz aqui, então, ela não é só literal, ela é uma simbologia para a verdade, para a revelação. E por isso a casa vive sempre no escuro, porque a Grace não estava pronta para enxergar a verdade. A negação é tão forte que o marido dela, quando aparece, ele já não se conecta mais com ela. Ele até tenta explicar que precisa ir embora, mas ela não entende. O luto, a culpa, a dificuldade de aceitar uma perda, tudo isso está no subtexto do filme o tempo inteiro. Os Outros é um daqueles filmes que fazem você repensar o filme inteiro com o final. Quando você termina de assistir, você quer reassistir para perceber que as pistas estavam ali o tempo todo. Aquela neblina constante, a ausência de pessoas fora da casa, o fato de ninguém responder quando ela tenta buscar ajuda, a doença da luz, a rigidez da rotina, o álbum com fotos de mortos como se eles estivessem vivos, tudo isso já entregava o que o filme ia revelar depois. É pesado o que aconteceu, a Grace mata os filhos e termina com a vida dela também, mas o filme ele não trata isso só como um choque barato no final, porque a revelação não é só sobre o que aconteceu, é sobre como ela lida com isso. Ela apagou da mente, ela bloqueou completamente e criou uma nova realidade para tentar se manter funcional mesmo depois da morte. E aí que entra a questão dos outros, que é o que dá o nome ao filme, né? Os outros, eles não são os fantasmas, eles são, na verdade, os vivos. São a nova família que se mudou para casa e que está tentando viver ali, mas na verdade ela está sendo assombrada pela Grace e as crianças que ainda estão presas naquele espaço. Os Outros é um filme que sobreviveu muito bem ao tempo, mesmo 20 anos depois, ele ainda impressiona muito. E não é só pelo plot twist, é pela forma como ele constrói tudo com calma, com confiança e respeito, principalmente, pela inteligência de quem está assistindo. Ele não subestima o espectador, ele não fica te explicando cada coisa o tempo todo, ele não precisa de exposição forçada, ele planta as pistas aos poucos, deixa o desconforto crescer e entrega uma virada que faz sentido emocionalmente e narrativamente. Se você nunca viu, que eu duvido porque você está vendo esse vídeo aqui, assista, e se você já viu, vale a pena reassistir. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Deixa seu like porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. Obrigado por ficar até aqui, e é isso.